Oi, pessoal! Hoje a gente vai mergulhar de cabeça num assunto que é fundamental. O que de verdade significa ser pai? Vamos dar um passo para trás daquelas pressões que todo mundo conhece e focar no que realmente constrói uma base sólida. O poder da presença, de uma liderança de verdade e, claro, do legado. E para começar, vamos direto para aquela pergunta que, olha, tira o sono de muita gente. Será que é preciso estar 100% pronto para encarar essa jornada? Essa cobrança por uma preparação perfeita às vezes até paralisa. Mas será que a vida funciona assim? Então, a real é essa. A ideia do pai perfeitamente preparado simplesmente não existe. A fonte que a gente analisou mostra que a paternidade não começa com um certificado de prontidão, mas com uma coisa muito mais profunda. E muitos carregam uma bagagem, né? Talvez tenha faltado uma referência paterna, ou os exemplos que existiram foram, digamos, complicados. A cultura muitas vezes ensinou a gente a ser um bom provedor, a trabalhar duro, mas esqueceu de ensinar a se conectar emocionalmente. Só que o ponto principal é que a história que uma pessoa recebeu não precisa ditar a história que ela vai construir. E é aqui que a chave vira. A paternidade é uma escolha. Uma decisão que se renova todo dia, de aprender, de construir algo novo, de estar ali, presente, mesmo sem ter todas as respostas. É um compromisso com o caminho, não com a chegada. Bom, isso nos leva direto para a nossa primeira grande ideia. Vamos trocar essa busca impossível pela perfeição por algo muito mais poderoso, o impacto real da presença. Ser pai é um pilar. Pensa bem, antes de uma criança entender o mundo com a cabeça, ela sente o mundo através da segurança ou da falta dela. O cuidado, a presença do pai são os primeiros tijolos na construção da identidade e da forma como ela vai entender o que é o amor. A profundidade disso é gigante. A disponibilidade emocional de um pai, ou a falta dela, não afeta só a infância. Isso molda a visão de mundo de uma pessoa, a capacidade dela de confiar e, como diz a fonte, até a sua primeira imagem do divino. E se tem algo para a gente guardar desta primeira parte, é isso aqui. A meta não deve ser nunca errar, mas sim sempre estar lá. É a constância da presença que cura, que forma e que dá força. Agora a gente entra num ponto crucial e talvez um dos mais desafiadores: a diferença entre liderar e controlar. Muita gente confunde as duas coisas, mas o resultado de cada uma não poderia ser mais diferente. Olha só a diferença. A autoridade, que nasce da liderança, constrói confiança, aproxima as pessoas. Do outro lado, o autoritarismo, que é baseado no controle, gera medo e afasta. Um pai que lidera vira um porto seguro. Um pai que só controla cria um abismo. E para deixar essa liderança bem clara na prática, a fonte nos lembra de uma história super conhecida que mostra direitinho o coração de um pai que sabe liderar com sabedoria. Repara na maturidade desse pai. Ele não usa força para manter o filho por perto. Ele sabe que amor de verdade não é posse. Ele lidera dando liberdade, confiando no vínculo que eles construíram e não tentando controlar o que vai acontecer. E aqui está o pulo do gato. Dar espaço não significa abandonar. O pai continua conectado no coração. Ele se mantém no seu papel, esperando ativamente. Essa é a pura essência da presença emocional. Estar disponível, mesmo quando se está longe. E essa é a grande lição. Sabe, no fim das contas, o mais importante não era provar que o pai estava certo. O importante era manter o relacionamento vivo. É a conexão que abre a porta para tudo se ajeitar de novo. E para fechar, vamos olhar um pouco mais longe. Vamos falar sobre um propósito de longo prazo da paternidade. O que é que fica para além da rotina, do dia a dia? Essa frase muda tudo. Ela tira a paternidade da lista de tarefas e a coloca num lugar de chamado, de algo com um significado que dura. Não é só sobre fazer coisas de pai, mas sobre ser um pai com um propósito maior. Dentro de casa, o pai é como um guia. E a orientação mais poderosa não vem de sermão, né? Vem do exemplo. Os filhos estão sempre observando. Eles aprendem com a vida que vem sendo vivida na frente deles. É exatamente assim que o dia a dia vira uma aula para a vida toda. A humildade de pedir desculpas ensina muito mais do que qualquer discurso. A integridade nas pequenas coisas mostra o que é a verdade na prática. No fim das contas, paternidade tem tudo a ver com o legado. É sobre investir em algo que não acaba com a própria vida, mas que continua ecoando por gerações, na forma de amor,
de segurança e de identidade. E a gente termina com essa pergunta. Não para dar uma resposta pronta, mas para deixar uma reflexão que continua. A paternidade é uma construção diária. E talvez a pergunta sobre o legado seja a melhor bússola para guiar cada passo desse caminho.